Oba, chegando aqui para falar mais abobrinhas de França 2, Marrocos 0, um jogo que eu acho que levantava muita expectativa, pela campanha dos 2 times, né, e também pelo histórico de confronto ali da última Copa, da semifinal. Eh, 2 times que fizeram uma Copa muito boa, né, a França obviamente era esperado que fizesse uma Copa tão boa, o Marrocos, né, vinha de uma ótima campanha, com um time muito bom, um time que estava imbatível aí, né, sem perder acho que há 35 jogos, se eu não me engano. E Marrocos tinha jogado muito bem contra o Brasil, tinha jogado muito bem, contra a Holanda, e acho que deixou a desejar muito hoje contra a França, né, acho que a França, controlou o jogo até sem tanto esforço assim. Eh, Durante o jogo achei que o Marrocos foi um pouco covarde, assim, de certa forma, né, claro que é difícil a gente falar que você está sendo covarde, quando você está jogando contra essa França, uma França que vem de 2 finais de Copa do Mundo, um título, que tem um quarteto ofensivo com Doué, Olise, Mbappé e Dembélé. Mas ainda assim, né, Marrocos tinha jogado muito bem contra a Holanda, por exemplo, que jogou com um meio-campista a menos e o Marrocos conseguiu, de certa forma, ter uma superioridade, controlar o jogo. Também tinha conseguido controlar o meio-campo contra o Brasil, e que dessa vez, deixou muito a desejar, né, principalmente em termos ofensivos, né. A gente vai ver aqui, ó, né, vou começar a botar aqui os números do jogo, algumas estatísticas e tal. A gente pode ver aqui, né, que no primeiro tempo tem praticamente só a França no campo de ataque, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas a gente mal vê Marrocos aqui. Sendo que se a gente for aqui para as estatísticas, eh, no primeiro tempo a Marrocos teve 51% de posse de bola. Ou seja, onde é que estava essa posse de bola de Marrocos, né? Eles não conseguiam passar do meio-campo. E algumas vezes pareciam até com medo de passar do meio-campo. Eles tinham a bola, ficavam numa posse ali um pouco não, né, uma posse totalmente estéril, assim, às vezes parecia até que era um jogo treino, no sentido de a Marrocos ficava com a bola, trocando passes ali na defesa de uma forma meio lenta, os bons jogadores de Marrocos, a gente pode botar aqui, né, o Boadi, o El Ainaoui, eh, não sei se é assim que fala, Ainaoui, sei lá. Mas eles, tipo assim, muitas vezes eles demoravam muito para dar o passe, né, eles ficavam com a bola, o Boadi chegou a perder uma bola, o El Ainaoui, também chegou ali em alguns momentos, quase ser desarmado. Então uma posse de bola, assim, muito muito muito, né, a França também não sei se estava muito calor lá no estádio, a França também não fazia tanta questão de acelerar o jogo, de pressionar tanto a saída de bola, mas quando pressionava, parecia que não demorava muito para roubar a bola. Então o Marrocos ficava ali numa troca de passes no primeiro tempo, principalmente, que basicamente o time todo jogava atrás da linha da bola, né. Você via, assim, muitas vezes você via os 4 da defesa e mais os 2 do volante, assim, com a bola, e só mais, de repente, 2, 3, na frente, o resto tudo ali meio atrás, como quase que com medo de ir pra frente. Enquanto isso a França foi buscando, né, conseguia roubar a bola, muitas vezes teve a bola ali pelo campo de ataque, e viu o Marrocos muito fechadinho, com 2 linhas, né, com as linhas de defesa e linha de meio campo muito junta. Nesse jogo eles não tiveram Saibari, talvez isso possa ter sido um um, né, com certeza foi muito prejudicial, porque ele é um cara que consegue fazer o pivô, consegue brigar com o zagueiro, brigar por uma bola alta, e também é um cara muito rápido, né, consegue atacar os espaços, mas Marrocos não conseguiu sair para o jogo de forma alguma. Ficou no primeiro tempo praticamente todo atrás, né, não deu, pra não dizer que não deu nenhum chute. No último lance do primeiro tempo tem uma falta ali quase que lateral à área, e o Hakimi acaba batendo direto para o gol, só que muito, muito, muito longe, assim, né, era uma bola que deveria ter sido cruzada na área, provavelmente, porque para bater aquela falta era melhor não bater. E uma França que ficou ali controlando, de certa forma, o jogo mesmo sem a bola, mas criando as suas chances, né, no primeiro tempo. E uma das poucas vezes que o Marrocos se aventurou em ir mais à frente com a equipe, eh eh, teve o contra-ataque que surgiu o gol, né, se a gente for ver aqui, quando o Marrocos foi um pouquinho aqui para frente, ó, teve o contra-ataque do Mbappé, o pênalti e o gol. O gol não, né, a defesa do Bono, né. Teve uma outra grande defesa do Bono numa roubada de bola, em cima do Boadi ali, que o Doué partiu sozinho e o Bono teve que defender. Então a França teve algumas chances no jogo, né. O meio-campo da França é o Koné e o Rabiot, eles são, na minha opinião, são um pouco abaixo do time, né, do nível do time. Então o Marrocos, eh poderia ter tentado controlar isso de alguma forma um pouco mais, né, a gente sabe aqui que os atacantes franceses, eles não são preguiçosos aqui, né, em sentido de marcação, mas não tem tanto caguete assim de marcação, principalmente o Olise. O Dembélé marca, o Doué marca, mas também são jogadores que não tem tanta, né, são jogadores que são
Muito mais uma pressão lá na frente, que eles fazem muito bem, do que né, marcar aqui no campo de defesa e acompanhar e fazer as leituras. Então, assim, Marrocos me surpreendeu, porque eu achei que foi muito, muito defensivo, né, a gente vai ver aqui algumas estatísticas, focar aqui primeiro que a gente tá falando do primeiro tempo, a gente vai ver aqui 51% de posse para Marrocos, 49 para a França, mais 1,87 de gols esperados para a França. Claro que teve o pênalti, que é 0,8, mas mesmo assim, ó, 3 grandes chances, 13 finalizações a 1. Ou seja, se você tem 51% de posse de bola, você só dá uma finalização em 48, 49 minutos, e o adversário dá 13, quer dizer que você atacou mal e defendeu mal, né? Acho que tu fez tudo mal. Porque tu ceder 3 finalizações, tu ceder um pênalti, teu goleiro precisa fazer grandes defesas, o adversário ter 3 grandes chances, e tu não conseguiu criar nada, o que que tu fez? Tu não defendeu e tu não atacou. Então meio que ficou meio que inexplicável ali, de certa forma, a postura de Marrocos, eh, de certa forma ficou muito parecido com o Paraguai, não sei se às vezes eles viram o jogo do Paraguai e viram que a França se complicou contra o Paraguai num sistema muito fechado, mas aí que tá, o Paraguai também não atacou. Só que o Paraguai tem muito menos, recursos do que do que Marrocos, né. O Talib é um bom jogador, o Onahi é um bom jogador, o Brahim Dias é bom jogador, o Hakimi é excelente, o Masraoui é muito bom. Então você tem jogadores aqui que têm mais qualidade para atacar, e não foi isso que aconteceu. Quando o Marrocos roubava a bola, parecia sempre uma vontade de desacelerar o jogo, né, tipo assim: "Ah, não vamos ficar trocando", como se, a França tivesse entrado para ganhar e o Marrocos para não perder. Então assim, em nenhum momento do jogo houve qualquer tipo de ameaça à França, né, à classificação da França ou qualquer coisa do tipo. A não ser que fossem, 90 minutos 0-0 mais 30 de 0-0, parecia que o Marrocos não ia fazer nada. E a França também não estava com tanta pressa assim. Ah, quando podia acelerar o jogo, teve um pouco de dificuldade, eh, contra a defesa de Marrocos, estava bem fechada, suas melhores chances vieram de uma pressão, né, na saída de bola de Marrocos, quando o Marrocos se desligou, diminuiu muito o ritmo, né, a França conseguiu roubar e partir em contra-ataque e ocupar os espaços. O gol sai assim, inclusive, então ainda sofreu as mesmas dificuldades do jogo contra o Paraguai, quando encontrou uma defesa muito fechada, eh, não conseguiu criar tantas chances. Acho que o caminho para a França ficava muito também no chute de fora da área, né, acho que logo ali no início do jogo, com 2, 3 minutos, o Mbappé dá um chute de fora da área, ele aparece ali entre linhas e dá uma finalização parecida ali do lugar, da posição de onde ele faz o gol. Então o caminho passava ali, só que parece que a França em alguns momentos não buscou tanto esse espaço, né, acho que faltou um pouco ali de movimentação dos jogadores da frente, talvez do Mbappé, para tentar fazer essa ocupação entre linhas, né, algo que, por exemplo, a Argentina faz muito bem, que é aquela ocupação um pouco mais central, né, congestionando o meio-campo e trocando passes de forma rápida. A França joga muito com os pontas, né, principalmente ali, né, vai jogar muito com o Dembélé, vai jogar muito com o Doué, o Koundé não é um cara que sobe tanto, o Digne apoia um pouco mais, e aí ficava ali com uma peça central o Olise, né, o Olise que é um cara que está jogando mais pelo meio, que tem um passe, né, ele consegue receber, virar rápido e armar. O problema é que as linhas de Marrocos estavam muito, muito coladas, então ele não tinha esse espaço de receber, virar, girar, dar uma conduzida e achar o atacante no espaço, né. No segundo tempo ele consegue fazer uma jogada assim, ele recebe com um pouco mais de liberdade ali próximo ao círculo central e gira, e aí quando ele vira tem um espaço entre as linhas, ele consegue avançar, deixa o Mbappé na cara do gol, o Mbappé perde o gol, mas estava impedido. Então acho que a França teve um pouquinho de novo de dificuldade de criar contra uma defesa muito fechada. Acho que poderiam de repente ter acelerado algumas vezes na saída de bola, do Marrocos, mas no segundo tempo quando eles voltaram, fizeram isso e conseguiram o gol. Depois que eles conseguiram o gol, né, parece que a estratégia de Marrocos tinha acabado, porque o Marrocos não conseguiu reagir, quando meio que fingiu que ia pra frente de novo, tomou o gol no contra-ataque do Dembélé, e aí depois teve a bola no campo de ataque, né, eu lembro que acho que com 28, 29 minutos, 30 minutos do segundo tempo, os gols esperados de Marrocos eram 0,06, tipo assim, a gente falou tanto do Paraguai que era um time limitado, aguerrido, o Paraguai conseguiu 0,14 no jogo contra a França, de gols esperados. Marrocos estava ali com 2 finalizações, sendo uma finalização de falta, do Hakimi muito ruim, numa falta que não era uma falta frontal, de uma grande chance de gol, pelo contrário, uma bola que tinha batido no braço do Rabiot. E aí no final do jogo tinha 2 finalizações, né, terminou o jogo com 5 finalizações, a mesma quantidade do Paraguai, nenhuma grande chance. Eh, Acho que a principal chance do Marrocos talvez tenha sido uma bola que sem querer o Upamecano desviou e acabou indo por cima do gol.
Então, você vê 52% de posse de bola para tu dar 5 finalizações e sofrer 22, cara, é assustadoramente ruim, né. É uma estratégia que deu errado. A gente vai ver aqui a França finalizando de tudo que é lugar, de dentro da área, de fora da área, do lado esquerdo, do lado direito. Então assim, fiquei negativamente surpreendido com o Marrocos. Por outro lado, né, a França, eh, bem de novo, né, tem seus jogadores com qualidade individual, eh, acho que teve de forma coletiva algumas dificuldades, né, principalmente em relação à criação de espaço, criação de jogadas, acho que eles sofreram muito com isso até o primeiro gol, quando o Marrocos estava fechadinho, eh que estava ali com as linhas bem compactas, estavam conseguindo fazer a dobra nos pontos, o Doué recebia, tinha a dobra em cima dele, o Dembélé recebia, tinha a dobra em cima dele, o Olise ficou muito ofuscado do jogo, principalmente no primeiro tempo, conseguiu participar pouco do jogo, sem conseguir criar grandes chances. Tive aqui 77 ações da bola do Olise no jogo, 4 de 10 dribles certos, porque no segundo tempo ele conseguiu se soltar mais, conseguiu participar um pouco melhor do jogo, criar um pouco mais chances. Então, né, uma boa partida do Ulisses, principalmente pelo segundo tempo. E acho que foi isso, né. O Doué hoje não acho que foi um pouco mediano, né, mais do mesmo, jogando aqui pela esquerda, né, a gente vai ver aqui, eh, ele participando do jogo, 65 ações, eh, conseguiu alguns dribles, conseguiu algumas finalizações, depois ele cedeu lugar ao Barcola, né, eles ficam nesse revezamento. Então foi isso, né, no final o jogo acaba sendo decidido pela qualidade técnica, né, o Mbappé perdeu o pênalti, eh, e conseguiu ali num chute rápido, né, de fora da área, ele dominou, ajeitou e bateu, conseguiu fazer o gol, né. A gente vai ver o Dembélé aqui participando bem, você vê que ele participou um pouco menos, mas 4 finalizações, a gente vê aqui 2 grandes chances criadas, 4 passes decisivos. E aqui o Dembélé, né, que deu o passe para o gol do o Mbappé que deu o passe para o gol do Dembélé, eh, 4 finalizações, né, até um pouco abaixo do padrão do Mbappé, teve jogo aí na Copa que o Mbappé finalizou 8 vezes, 44 ações com a bola, eh, 4 passes decisivos. Então foi isso, né, acho que a zaga da França trabalhou muito pouco hoje, né, acho que nem teve tantos duelos, assim, para vencer, acho que o Marrocos não conseguiu de fato ameaçar, a gente vê aqui, né, por exemplo, o Olise tocando mais na bola que o Upamecano, algo que normalmente é um pouco mais difícil. Normalmente você vê quando um time tem a bola, né, fica muito entre passes de zagueiros, então não sei aqui se eu pegar o Mazraoui, se vai estar com tantos passes assim, né, tantas ações com a bola. O Issa Diop tá com menos, o Onar não, mas o Boadi com certeza, porra, pegou muito na bola, ele ficou ali muito tempo, e às vezes ele ficava muito tempo, assim, com a bola no próprio pé, até baixei pouco aqui, 48 ações com a bola, eh, tinha a impressão de que seria mais. O El Ainaoui, com 68. Então, um jogo muito, muito lento, muito ruim do Marrocos e um jogo bom da França, né, acho que eles sentiram ali que eles não estavam sendo ameaçados, que as coisas iam ser desenhadas, naturalmente, não precisaram em nenhum momento, eles ocuparam o campo de ataque, tentaram as jogadas, mas não acho que não teve nenhum momento que foi aquela pressão, aquele massacre de 10, 15 minutos de botar o Marrocos nas cordas. Foi mais uma coisa construída ao longo do jogo, naturalmente, pelo futebol que o Marrocos apresentou. A gente vê aqui 3,04 gols esperados. A gente vê aqui que o Marrocos, trocou mais passes, né, fez mais desarmes. Eh, então um jogo que acho que foi bem abaixo do Marrocos, bem bom da França, mas que ainda abre esse alerta para a criação de jogada contra defesas muito fechadas, né. Acho que daqui para frente também não vai ter ninguém que vai jogar assim, né, achava até que o Marrocos não jogaria assim como jogou contra a França, que foi algo muito parecido com o que foi o Paraguai, a gente vê até pelos números. Eh, Acho que até que o Paraguai se defendeu melhor do que o Marrocos foi muito lento, acho que o Marrocos, ficou ali com a bola dando sopa, né, acho que deixa eu ver se eu abrir aqui, vou botar aqui rapidamente o jogo de Paraguai e França, eh, né, se a gente for ver a estatística aqui, acho que vai estar muito parecido, acho que a França finalizou até menos, na verdade. A gente vê aqui 76% de posse de bola, 24, aqui 1,45, né, foi 3,08 contra o Marrocos, 0,13, né, e nos 2 jogos teve pênalti.
0,13 aqui, né, de gols esperados, né, 2 grandes chances tiradas só da França, só 15 finalizações, 7 a menos, mesmo número de finalizações do Paraguai. E a gente ficou, né, tipo: "Ah, o Paraguai se defendeu muito, o Paraguai só defendeu, não atacou", 12 escanteios da França. Então, ofensivamente, o Paraguai produziu a mesma coisa que o Marrocos, né, tipo, acho que não teve nenhuma grande diferença, e defensivamente foi melhor do que o Marrocos. Então, uma partida decepcionante. Vou botar aqui agora alguns momentos do jogo para ilustrar, né, eh, ilustrar como é que foi o jogo, né. Hã, pronto. Né, botando aqui logo no início do jogo, aquela finalização que eu falei do Mbappé, né, a gente vê aqui tudo muito junto, você vê que como se os franceses fossem ao redor e os marroquinos fossem o preenchimento, né. E aí o Mbappé consegue surgir aqui entre os zagueiros para achar a finalização, né, mas você vê que ele não tem muito espaço para respirar, né. A gente vê que aqui é papo de 1 segundo, ele ajeitou, virou, bateu, chutou essa bola rasteira aqui que o Bono pegou, né, mas você vê aqui que rapidamente não tinha lugar de passe, o Dinho aqui está muito aberto, o Doué eu não faço nem ideia de onde está, imagino que seja esse aqui, o Koné tá aqui, o Olise está aqui, o Dembélé tá aqui, o Rabiot tá aqui, então Marrocos muito defensivo no início do jogo, a gente vai ver aqui uma rápida pressão, da França, né, uma marcação praticamente homem a homem aqui, na saída de bola de Marrocos para recuperar a bola, e a gente vê aqui a construção de Marrocos, a gente vê aqui o Diop, o Mazraoui, a construção sempre com passos muito lentos, quando estava assim, a França meio que deixava o Marrocos trocar os passes, não apertava tanto, mas o Marrocos não conseguia passar daqui, né, acho que ih, caralho, esqueci de botar aqui, vou voltar rapidinho, e aí vocês lembrem do que eu falei. Tô zoando, vou botar de novo. Né, aqui o Mbappé rece recebendo a bola, o passe, cercado por todo mundo, né, os franceses todos em volta e os marroquinos meio que preenchendo o espaço, ele gira, junta, mas você vê que aqui rapidamente ele está cercado por 4, né. Aqui a gente vê uma pressão rápida, homem a homem, um pouco encaixada, teria que arriscar esse passe no meio para sair dessa pressão. A gente vê aqui Marrocos, né, a marcação da França bem certinha, homens sobrando, né, você vê que não tem muito espaço para Marrocos passar, aqui tem 3 jogadores do Marrocos, aqui tem 2, mas aí aqui já tem 2 da França fechando linha de passe, aqui já tem esse aqui, eh, esse aqui já tá com esse aqui tá com esse aqui, olha aqui os outros de branco, né, parece até que tem mais jogador de branco do que de vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o Hakimi provavelmente tá aqui, ou seja, de forma muito defensiva. Eh de novo aqui, né, um futebol muito lento, do Marrocos, você vê que ele tá completamente sem pressão e tá tocando a bola para trás, porque não né, acho que aqui é o Brahim Dias, se eu não me engano. Não, não é o Brahim Dias não, é o Talib aqui. Ele fazendo facão aqui, você vê que ele consegue empurrar o Upamecano para trás, mas o Monark tá tocando a bola para trás também, né, o Brahim Dias tá aqui, então tá tudo muito lento, né, você vê que tá todo mundo voltando, esse cara aqui tá desligado, esse cara aqui tá devagar, o Hakimi não tá numa postura de quem vai avançar. Então, Marrocos, acho que nesse sentido decepcionou muito, muito assim, né. Eh, Aqui uma roubada de bola da França, acho que esse aqui é o lance do pênalti, né, que aí eles conseguem acionar rapidamente, a gente vê que o Marrocos foi um pouquinho mais para frente, a gente vai ver 3 aqui, vai ver 3 aqui, 2 aqui, quando um passe quebra a linha, né, acho que é esse lance aqui. Eh, Aí tem a oportunidade do contra-ataque, né, o Mbappé dispara, o Olise dá o passe, e o Mazraoui acaba fazendo o pênalti. Eh, a gente vê aqui mais uma vez, né, correndo no espaço, aproveitando quando o Marrocos perdia a bola, mas rapidamente os caras voltavam aqui, porque eles não avançavam tanto. Essa perda de bola foi a perda de bola, se eu não me engano, foi uma das perdas de bola do Boadi. Aqui acho que é outra perda de bola do Boadi que a gente vê que tá todo mundo aqui atrás, né, a linha de 4 tá montada aqui, tem outros 2 aqui e tu vê que tem pouca gente da França, como é que eles perdem a bola nessa pressão? Aqui mais uma vez a pressão correndo, agora a gente vê um pouco mais de pressão da França, você vê que esse cara aqui está cercado por 2, as opções de passe estão lá atrás, o Boadi tá aqui, ele não repara que ele vai ser pressionado, ele acaba perdendo a bola, a gente vê aqui praticamente um 4 contra 2 aqui nesse quadrado, e aí o Doué parte pra chutar. E de novo aqui, né, construção devagar, 3 jogadores aqui, 2 jogadores aqui, sempre, né, os passes muito as linhas aqui espaçadas para construir, eu não sei se o Marrocos queria apostar numa bola longa, mas se tentou, não conseguiu, a gente vê aqui as finalizações, né, 10-0 com 36 do primeiro tempo, eh, o logo aqui tá na frente, mas é 36 do primeiro tempo, e eu também tô na frente aqui, né, no caso. Sei lá como é que eu mexo nessa porra. Eh, essa estatística aqui
O negócio é oba, ah lá, pronto, vocês acreditarem em mim. Ué, ah, aí, então, né, então sempre tudo muito lento, a gente vê aqui a defesa muito bem montada, a gente vai ver aqui o Dembélé, se não me engano, recebendo a bola e tendo muita dificuldade de achar o jogo. Aqui na verdade é o Olise, né, tentando adentrar a área, a gente vê aqui que, né, sempre muito cercado, muito congestionado o meio da área. E aqui um raro tentativa de contra-ataque de Marrocos, mas que não deu em nada, né, tipo, que a França também está recompondo muito bem, a linha de 4 está formada, mas é uma das poucas vezes que a gente vai ver aqui um 4 contra 4 apoiando, né, ainda que estejam vindo esses jogadores de trás. Aqui é o lance do Dembélé que eu falei, né, a gente vai ver aqui a linha formada, tudo congestionado no meio e poucos jogadores da França aqui nesse entrelinhas, né, tá todo mundo aqui meio que atrás fazendo esse movimento, meio que por fora dos jogadores de Marrocos. Acho que isso deixou o jogo da França um pouco mais lento, né, teve pouca movimentação, principalmente no primeiro tempo, dos principais jogadores, acho que isso dificultou também, os passes, as associações das tabelas, né, acho que quando a gente vê a Argentina, a gente vai ver um corredor aqui, de jogadores, né, vai ter tipo, aqui vai estar o Julián Álvares, aqui vai estar o Messi, aqui vai estar o Enzo, aqui vai estar o McAllister, o Paredes vai estar com a bola aqui para tocar e os laterais espetados, né, então esse jogo aqui vai flui muito bem para a Argentina, eh, e não fluiu tão bem para a França, né, talvez para a Espanha seja um jogo um pouco melhor, né, que gosta muito de jogar pelo meio, gosta muito de jogar com passes, né, a gente pode imaginar o Dani Olmo aqui, o Pedro entre linhas, o Oyarzabal, eh então, né, a gente vai ver que o Mbappé recebe aqui, o Mbappé não, o Dembélé, ele corta para o meio, né, e você vê que ele não tem opção, né, tá aqui meio aberto, ele não consegue achar esse passe no Mbappé porque tá aqui cercado. Então ele vem, e aí depois no final o passe é forçado aqui do Upamecano, né, não é nem de um criador de jogadas, é do Upamecano para o Koné atacar o espaço aqui, né, a gente vê aqui o Rabiot, o Saliba, o Dembélé, eh, esse aqui é quem? Esse aqui é o Koné, então lá é o ah não, aqui é o Olise, né, sei lá. Não, o Olise tá lá. Então se pá lá é o Koundé, né, tá certo. Eh, e aí o Din aqui, então você vê que tá todo mundo por fora, né, não tem muita opção de passe aqui por dentro. E no segundo tempo achei que eu fosse poder me animar, a gente viu logo aqui no início um contra-ataque, assim, achei que o Marrocos fosse pra cima, mas contra-ataque não deu em nada. Eh, né, aqui como o Marrocos estava pouco agressivo, teve um escanteio, fez uma jogadinha aqui de 3 contra 3 que rapidamente eles ficaram sufocados, e não deu em nada, né, perderam a oportunidade de jogar a bola na área, tinha 5 jogadores aqui na área, pra tentar alguma coisa, de repente, eles preferiram tentar fazer uma jogada que não deu em nada, né, num time que não finalizou, tinha finalizado 2 vezes até aqui, como é que você desperdiça uma oportunidade de jogar uma bola na área? E aí aqui a rara oportunidade, né, do Liz, a gente vê aqui um pouco mais preenchido, a gente vê o Koné por dentro, o Koundé, aparecendo um pouco mais, o Mbappé aqui saindo, né, deixando os zagueiros livres e aparecendo no espaço entre linhas, você vê uma França um pouco mais compacta, eh, em relação ao que estava no primeiro tempo, né. E aí nesse lance aqui o Olise salta, o Boadi chega um pouco atrasado, ele toma o drible, e aí o Olise consegue arrancar para dar o passe para o Mbappé acaba perdendo. E aí aqui é o lance do gol, né, que Marrocos tenta sair, a França consegue fazer uma pressão rápida, rouba a bola, e o Mbappé finaliza aqui do canto, assim que ele recebe, ele ajeita, chuta e faz o gol, né. O segundo gol é um gol de contra-ataque, você vê aqui que a zaga de Marrocos está toda desarrumada, os jogadores estão correndo para trás. Então meio que foi isso, né, acho que foi um jogo que deixou muito a desejar de Marrocos, que conseguiu botar alguma dificuldade para a França na construção por dentro, mas não tanta quando saía com a bola, a França conseguiu pressionar, conseguiu roubar bolas, conseguiu criar perigo de qualquer forma. Então, uma partida, assim, né, acho que não dá para dizer que o Marrocos, decepcionou nesse mundial, né, foi para uma quartas de final, perdeu para a França, que é uma das favoritas, mas essa postura, assim, acho que não foi um bom tchau para a Copa, né, acho que as pessoas esperavam um pouco mais desse jogo em termos de equilíbrio, e tudo que a gente viu hoje não foi equilíbrio, né, acho que Cabo Verde jogou com a Argentina, Egito jogou com a Argentina, Cabo Verde jogou com a Espanha e jogaram com um pouco mais coragem, não perderam, Congo também jogou com a Inglaterra, acabou perdendo, mas jogou com coragem, e Marrocos parecia simplesmente querer o tempo todo que o jogo fosse para os pênaltis, abdicar da bola não, mas abdicar do ataque, é claro que tem o peso de você não ter o Saibari à disposição, que é um jogador muito bom, né, que vinha fazendo uma ótima Copa, mas acho que faltou muito repertório, assim, né, acho que quem viu
quem viu o jogo não sentiu que o Marrocos estava ali para vencer o jogo. Então a França vai para a semifinal, né, Mbappé chega a 8 gols, Dembélé chega a 5 gols, eh, talvez os 2 principais jogadores de ataque, né, o Olise também, o Olise que no segundo tempo melhorou bastante. Então, acho que o Bono fez uma grande partida hoje, e o Hakimi acho que fez uma boa partida do lado do Marrocos. Acho que nas poucas vezes ali que ele recebeu uma bola na condição de avançar, ele tentou avançar, mas não adianta também ele correr para frente desesperadamente sozinho. Acho que o Brahim Dias foi mal, ele não deu muita opção de passe, não conseguiu, gerar qualquer perigo. Acho que o Onari também, né, acho que ele alternou ali, né, ele conseguiu algumas vezes prender a bola, mas ele não conseguiu levar o time à frente. Não, ele que é um jogador de meio, mas é um jogador um pouco mais rápido, meio que um box to box, né, eh segurou muito a bola, né, levava a bola meio que para lugar nenhum, teve ali no final do jogo algumas chances de chutar, e sempre preferindo carregar, um passe que não ia dar em nada. Então, não sei quão prejudicado estava o Saibari para esse jogo, mas assim, né, ele nem entrou, então talvez tenha feito falta um jogador no estilo, El-Nesyri, né, que é um pouco de jogador mais de área ali, de repente pra uma reta final tentar alçar um chuveirinho, mas nem isso o Marrocos conseguiu. A quando a França deu a bola para Marrocos, Marrocos não produziu absolutamente nada, né, tanto é que perdendo de 2-0 só deu 5 chutes para o gol. Então essas foram as abobrinhas aí desse jogo. Acho que a França, né, vai com moral, ganhando todos os jogos aí do mata-mata soberano, sem correr nenhum risco. Acho que a Suécia foi um massacre. Acho que talvez o jogo mais ameaçador até agora para a França na Copa tenha si o único, né, no caso, tenha sido ali o primeiro jogo contra Senegal, que o Senegal conseguiu emparelhar o jogo no primeiro tempo, se defendeu bem, saiu bem no contra-ataque, teve boas chances. A França conseguiu ali fazer 2 gols, depois o Senegal tentou uma reação e a França brecou com o gol do Mbappé. Mas de resto, é a França sobrando no mundial e parece não estar fazendo esforço, né. Vi umas pessoas falando que a França, né, tá entre os times que menos correu, né, se a gente pensar que alguns jogadores, eles têm mantido essa base da equipe, o Barcola e o Doué, estão revezando com muita frequência, então não estão se cansando. Claro que o Mbappé e o Mbappé, o Dembélé e o Olise estão jogando um pouco mais e estão um pouco mais desgastados, mas aí se a gente for pensar, o o Dembélé jogou pouquíssimo no Paris Saint-Germain, né, tipo assim, quando eu falo pouquíssimo, é pouquíssimo de tempo, mesmo assim como o Doué. O Barcola também, né, os 3 acho que do Paris Saint-Germain poupou muito durante a temporada. Eh, o Olise joga no Bayern, então ainda que tenha ido ali até a semifinal da Champions League, foi um Bayern que sobrou na temporada, que talvez tenha demandado um pouco menos de esforço dele, físico, chega inteiro. E ainda tem outros fatores aqui, né, a gente vai ver que o Cherki, por exemplo, mal foi usado durante a Copa do Mundo, o Tchouaméni também está descansado, não está entrando, o Kanté acho que não jogou nenhum jogo, se jogou foram alguns minutinhos, o Marcos Thuram também, que eu saiba, não jogou. Então, além disso tudo, os jogadores estão todos descansados, né, a França não está sofrendo com lesão, nessa Copa, então vai ter mais 2 jogos aí para fechar a temporada, né, fechar a Copa do Mundo, né, ainda que perca a semifinal, vai ter o jogo de terceiro e quarto. Então, com o time muito inteiro, assim, né, parece que não tem feito esforço, não tem corrido grandes riscos, não tem jogador, né, acho que sem confiança no time, acho que todos eles ali, estão com muita confiança, né, se a gente falar aqui da Argentina, por exemplo, né, a gente vai falar que o Messi tá jogando pra caralho, mas a dupla de ataque, Julián Álvares e Lautaro, acho que não estão passando qualquer confiança para os torcedores, né, para o time. Eh Acho também que o Dibu Martins não vem fazendo uma boa Copa, né, tem tomado os gols aí, acho que a defesa tem oscilado, né, tomou 2 gols do Cabo Verde, tomou 2 gols do Egito, ainda que um gol do Cabo Verde ali tenha sido, né, um golaço, acho que não tinha muito o que fazer, mas tomou 2 gols do Egito, né, 3 se contar aquele contra-ataque que teve gol anulado. Então o Lisandro e o Cuti Romero têm oscilado um pouco, têm dado uns moles, apesar deles terem feito ali gol e assistência contra Cabo Verde e Egito. Eh, Acho que o McAllister está um pouco abaixo também, né, se a gente for pensar na Espanha, por exemplo, né, eu acho que o Pedro não está fazendo uma grande Copa, a Espanha acho que tem oscilado também bastante, né, não fez uma grande partida contra o Uruguai, não fez uma grande partida contra Cabo Verde, fez uma boa partida contra a Arábia Saudita, que foi um jogo relativamente fácil para eles. Eh, Fizeram um ótimo jogo contra a Áustria, esse sim foi um grande jogo da Espanha. Contra Portugal também foi um jogo bem meia boca, né, acho que fez ali o mínimo para ganhar de Portugal. E vai pegar a Bélgica agora, né, para ver quem vai ser o adversário da França. A Bélgica, né, acho que está com muito mais, talvez desses todos que a gente esteja falando, seja o time com mais dúvidas,
e mais questionamentos, né, o De Bruyne saiu do time, o Doku saiu do time, o Onaná se machucou, então, né, a Bélgica não fez nenhum grande jogo, acho que o único grande jogo da Bélgica foi contra os Estados Unidos, e a gente não sabe aí quanto foi o fator, né, motivação ali do momento, não sei o quê, o quanto foi algo consistente que vai durar. Então, a princípio, a França está lá no topo, talvez junto dela a Inglaterra, que também, né, não fez um jogo tão bom contra a Gana, mas que está com jogadores em alta, os principais jogadores, Bellingham, Harry Kane, né, estão numa fase terrivelmente boa, e tem tudo aí também para avançar contra a Noruega e de repente chegar numa final. Então acho que a França, no momento, nem tanto pelo desempenho, mas talvez pela falta de complicação que tem tido nos jogos, né, sobrou contra a Suécia, sobrou contra não sobrou, de placar ou de chances criadas, mas não correu nenhum risco contra o Paraguai, ficou ali meio que, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu sei que uma hora eu vou fazer o gol. Hoje contra Marrocos foi a mesma coisa, não precisou jogar um belíssimo futebol para criar uma chance atrás da outra, né, tem muito talento. Então é isso, mais uma vitória da França, rumo aí à semifinal, e chegam como favoritas, beleza? Acho que foram as abobrinhas aí desse jogo.